Inclusive, temos uma entrevista especial. Afinal, o Brasil segue lutando para melhorar a economia. Mas aqui bem perto a situação da Argentina é muito pior. E o país luta há muitos anos para superar uma crise econômica. Então, sobre esse cenário, nós vamos conversar a partir de agora com o analista e comentarista do Grupo Jovem Pan, Gustavo Segré, a quem agradecemos demais pela participação. Segré, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite para vocês, boa noite para a nossa audiência. Perfeito. Segré, eu posso afirmar com toda certeza que é uma das situações mais delicadas, mais difíceis da Argentina. Você, além de professor, comentarista político, analista, é argentino. Queria que você confirmasse essa informação, porque eu, inclusive, anotei aqui. Pobreza atingindo cerca de 40% da população. PIB em queda, projeção indica, inclusive, um recuo de 3% esse ano. Inflação nas alturas, podendo fechar o ano em 110%. Quais as razões para o país estar nessa situação tão delicada? Isso passa somente pelo atual governo ou a gente pode dizer que é uma sucessão de erros ao longo dos últimos mandatos? E vou complementar essa informação. 63% das crianças menores de 13 anos passando fome, com pobreza. 70% dos jovens que estão no ensino médio querendo sair do país. E a questão é crítica em função de uma questão política. A partir de 1945 assumiu Juan Domingo Perón e começou uma época que até hoje se denomina peronismo. Começou sendo da direita. Perón era amigo de Mussolini, de Franco, e depois foi migrando para a esquerda e hoje a Argentina tem um governo da Cristina Fernández e o Alberto Fernández que é populista de esquerda. E eles se encarregaram de combater a pobreza do jeito errado. Gostam tanto dos pobres que a gente até brinca, ironicamente, multiplicam eles. E é uma equação sumamente macabra, porque dá ajuda social sem nenhuma contrapartida. Lembrando, o governo dos Kirchner, com exceção dos anos que estavam Macri, 2015, 2019, desde 2003 são governo na Argentina. E desde a época de 1945 até a data de hoje, a Argentina teve um problema crônico que se chama déficit fiscal. Para você ter uma ideia, nos últimos 70 anos, apenas 10 anos teve superávit, sendo 3 deles muito, muito baixo. Isso provocou um endividamento muito grande do país, que já deu várias moratórias, tirou 13 zeros da moeda e trocou 4 vezes de nome nesse mesmo período. E o problema se dá em que o governo, especificamente dos Kirchner, desde 2003, trabalharam em 2 pilares fundamentais para se manter no poder. Manter a pobreza através de ajuda social e diminuir o nível de educação. Porque quando uma pessoa não tem educação, é muito mais fácil de controlar eleitoralmente. E a partir de aí, a Argentina não conseguiu sair do eixo. Hoje está com problemas sérios nas suas indicadores macroeconômicos. Por exemplo, o Banco Central tem reservas líquidas negativas, ou seja, está no cheque especial. A moeda não dura nada no bolso dos argentinos, porque de um mês para o outro ela perde perto de 8% do seu valor. Então as pessoas se desprendem da moeda, isso gera um aumento da demanda e puxa a inflação para cima também. Então é uma conjunção de muitas coisas, mas concretamente são políticas populistas de esquerda que estão sendo feitas propositalmente pelo governo da Cristina Fernández e do Alberto Fernández para tentar se manter no poder. Mas dessa vez eu acho que não vão conseguir nenhuma reeleição. As eleições são em outubro agora, outubro de 2023. Bem próximas, né, Segré? E além de todas essas questões políticas que interferem com toda certeza, como você estava explicando para a gente, nessa trajetória econômica da Argentina, a gente tem um fator este ano que também está empurrando o país para um buraco cada vez mais profundo, que é essa seca drástica que está ameaçando a produção no país. Se não me engano, vou trazer um outro dado, se eu estiver enganada, peço que você me corrija também. Me parece que
O agronegócio e também a indústria do setor são responsáveis por 65% das exportações na Argentina. E se há essa previsão, os próprios órgãos oficiais estão prevendo quedas abruptas e drásticas na produção de grãos e de vários produtos dessa área na Argentina, com certeza isso vai ameaçar ainda mais a economia do país. Fala-se que neste ano a Argentina entra em recessão. Já li que alguns dizem que a Argentina já está em recessão. Queria te ouvir a respeito disso. Quais seriam as implicações? É verdade, a quantidade, inclusive, calculada de falta de dólares que deixarão de ingressar por essa queda das exportações do agronegócio são perto de 10 bi de dólares. Isso vai atrapalhar uma problemática já atual, que é a falta de dólares no Banco Central. E essa questão da recessão é o pior dos mundos, mas é muito pior quando você tem inflação acelerada no mesmo período da depressão econômica ou da recessão econômica. Então, é uma fórmula que vai atrapalhar mais a vida dos argentinos. E quando você avalia o sistema do agronegócio, que além de todos os problemas gerados pelo governo, está padecendo essa sequia, para te dar um exemplo, por uma tonelada de soja exportada nos Estados Unidos, o produtor recebe, se estiver 540 dólares a toneladas, para mencionar um valor, ele recebe 540 dólares. No Brasil e no Uruguai, em função das taxas bancárias, ele recebe aproximadamente 513 dólares. E o mesmo produtor na Argentina, como tem um dólar oficial que está 50% por baixo do dólar do mercado, ele está recebendo 144 dólares nota de dólares. Então conspira contra o investimento, porque ninguém investirá na Argentina quando do exterior, inclusive, se alguma pessoa quiser investir na Argentina, ele não poderá tirar os dividendos, porque não permitem comprar dólares. É uma conjunção de más práticas do governo nesse caso, e no caso da sequia, claro, não tem a culpa o governo, mas atrapalha muito mais uma realidade muito difícil. Agora, Segré, nessa situação delicada, nesse cenário de dificuldade, o quão importante pode ser o Brasil para uma eventual retomada? Porque, além de vizinho, a gente está falando de um dos principais parceiros comerciais da nossa nação. Se o Brasil vai bem, a Argentina tende também a melhorar. Quais são as perspectivas para essa relação comercial, especialmente entre Brasil e Argentina? Eu tenho duas visões sobre esse aspecto. A primeira é de complementação. Por exemplo, o Brasil precisa de gás e ele tem dólares. A Argentina tem gás e não tem dólares. Então esse complemento poderia ser muito bom. Inclusive tem muita gente crítica do BNDES financiar obras no exterior. Eu também. Mas nesse caso em particular, com a Argentina, como tem a garantia da própria produção de gás, e o gás é necessário no Brasil, seria uma complementação muito boa, até porque, nesse caso em particular, o Brasil poderia financiar, são mais ou menos 700 milhões de dólares, não uma empresa construtora que já sabemos o passado que tem dado, mas sim uma empresa brasileira que produz os tubos para o gasoduto. Então, fecharia de uma forma interessante para ambos os países, independente das questões ideológicas. Tem uma complementação, dólar que um tem e o outro precisa, gás que um tem e o outro precisa. Mas a outra visão não é muito boa em relação a essa afirmação que você mencionou, que é fato, quando o Brasil está bem, a Argentina se beneficia. Mas nessa realidade agora em particular, para você ter uma ideia, estão faltando tantos dólares que o Banco Central não consegue indicar uma data de pagamento. Então imaginemos, eu, morando no Brasil, quero exportar para um importador argentino que me disse, não sei quando vou te pagar. O exportador brasileiro não vai mandar a mercadoria sem ter a certeza de que o Banco Central argentino autorize o pagamento. E a Argentina começa a sentir faltas de insumos, que atrapalha a produção e que inibe de novo a exportação, ou seja, como não tem dólares, não consegue gerar mais dólares e está num circuito muito vicioso que vai continuar atrapalhando a realidade da Argentina. Segré, com uma situação tão crítica econômica, com
toda certeza e segurança, a gente pode dizer que o governo perde poder de aumentar os investimentos, e quando a gente fala desse atual governo na Argentina, estamos falando de uma política expansionista que privilegia os investimentos sociais, e numa situação como essa, o governo não tem como avançar nessas políticas. Houve até uma reunião entre Alberto Fernandes e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, nesta semana, em que Fernandes pediu para que Biden não retire o apoio ao país, à Argentina, através do FMI, que está ajudando economicamente muito a Argentina neste momento. Agora, você acredita que diante dessa realidade, com essas eleições presidenciais se aproximando, já marcadas para outubro, vamos ter mudanças na política argentina diante dessa situação ou não? Eu me aventuraria a falar que não tem outra opção, porque esse governo está errando muito. A popularidade, a imagem positiva do presidente Fernandes não ultrapassa 7%. E ele está se arrastando nesse governo, finalzinho do governo. Ele foi um posto eleitoral colocado pela Cristina Kirchner. E hoje, um não fala com o outro. Ou seja, o pior dos mundos. O presidente e o vice-presidente não têm comunicação e eles brigam através das redes sociais e através da militância, o que complica ainda mais a realidade política da Argentina. O FMI é a única opção que tinha a Argentina, já vem do governo Macri, porque o sistema financeiro internacional fechou as portas e ninguém está investindo, como mencionamos. Para dar um número, no ano de 2022, o Brasil recebeu investimentos diretos produtivos do exterior por 90 bilhões e 572 milhões de dólares. A Argentina, no mesmo período, foram 572 milhões de dólares. Grande parte das empresas que estão na Argentina e que eles precisavam investir para continuar produzindo de alguma forma, porque não tinha linhas de financiamento. Se um argentino hoje ir pedir um empréstimo no banco, ele vai ter que pagar mais de 200% para esse empréstimo. E se ele colocar o dinheiro num banco como um CDB, ele recebe 75% ao ano, que parece uma absurda, mas não cobre a índice inflacionário, que no último mês foi de 102%, arrastado 12 meses para trás, e que em março parece estar perto de 8%. Pois é, a crise sem fim na Argentina, nessa entrevista especial, sempre em destaque, com o comentarista da Jovem Pan, professor, analista político, Gustavo Segré, a quem agradecemos demais pela participação. Segré, muito obrigado, viu? Agradecemos demais essa participação. Bom fim de semana e até a próxima. Igualmente para vocês e a audiência. Até a próxima.